O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é um tecido fibroso. Ele se forma dentro de um processo no qual muitas células e muitos processos do corpo participam, criando uma ponte para unir vários tecidos. Boa noite, bem-vindos ao Atlas Lipcast, mais um Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Sejam todos bem-vindos, hoje com novidades especialíssimas no nosso projeto, no nosso portal de informação sobre a fissura lábio-palatina. De agora em diante, o Atlas Lipcast tem novidades e eu vou trazer alguém para falar comigo diretamente para que vocês possam compreender o que é que vai acontecer agora no nosso projeto. Bem-vinda, menina Mailui! Oi! Boa noite! Boa noite! Então, audiência queridíssima do nosso Atlas Lipcast, Mailui Belisário. De agora em diante, uma presença juntamente comigo aqui no nosso Lipcast, no nosso Lipcast segunda, 9h30. E de agora em diante nós vamos partilhar esse espaço para trazer sempre muitas novidades, muita informação e trazer informação para os pais dos nossos pequenos e grandes heróis que têm sempre muitas dúvidas para esclarecer e precisam muito de ajuda para encontrar as respostas certas e também para te ajudar a ti, fissurado, a trabalhar e a caminhar no caminho, na direção certa para ter um sorriso aberto e sem aberturas. E, obviamente, não poderíamos deixar aqui de cumprimentar também a nossa audiência, que agora também vem de outras paragens ainda mais distantes. Buenas noches a todos os amigos hispânicos que hablan español. Vamos a nosotros empezar hoy un nuevo tiempo de comprometimiento con vosotros también. Vamos a hablar tanto en portugués cuanto en español para que vosotros puedan también compartir de todo el conocimiento que nosotros vamos a traer para los pacientes de hendiduras labiopalatinas. Muito bem. Mai, bem-vinda. Obrigada. Olá, boas noites a todos. Boa noite. Vamos lá. Que bom a gente ter aqui tanta gente boa, não é? E poder agora perceber que o Atlas Lipcast vai cumprir um desejo, um princípio, um dos seus princípios fundamentais, que é extrapolar fronteiras, não ter limites. Saludo desde Puerto Rico, saludo a vosotros en Puerto Rico también. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muito bem. Mai, nós hoje temos um assunto muito importante, não é? É um tema que a gente preparou com muito carinho, que achamos bem importante, porque gera muitas dúvidas. Esperamos responder a maioria delas, ou todas. Uhum. E, bom, estamos esperando todo mundo se conectar. Vamos dar uns minutinhos mais para começar com o nosso tema de hoje. Muito bem. Falamos já do que se trata? Eu acho que é importante as pessoas saberem que a gente vai falar de um tema que machuca muitas pessoas e que, por vezes, transforma-se num obstáculo adicional do processo, e quando na realidade ele é apenas uma consequência de uma das fases terapêuticas, né? Nós estamos falando que, porque todas as pessoas, eu não sei se os pais também concordarão conosco, podem escrever aí, se los padres lo ven la cirugía, el resultado de la cirugía como una objeción con un problema. Se os pais aqui que estão presentes veem que a cirurgia é um problema, ou
si es la solución, se creem que a cirurgia é uma solução. Então, se os pais acreditam realmente que a cirurgia seja uma solução para a fenda labiopalatina. Na verdade, nós vamos, ao longo de toda a trajetória dos nossos episódios, explicar que, de fato, nós não vamos deixar de mostrar que a cirurgia é um recurso importante, mas é um dos recursos terapêuticos que compõem a grande maratona de tratamento da fenda labiopalatina. Por isso, quem quiser pode deixar aqui na nossa caixa de texto as suas questões. Vejam se tem alguma questão, alguma dúvida sobre o tema que é decorrente da cirurgia, que é a cicatriz. Nós vamos falar hoje sobre cicatrizes. Certo, Maia? Isso. Hoje vamos falar sobre cicatrizes, que, como você falou, pode ser tomado como uma consequência, mas é uma consequência positiva. Ela vai deixar uma marca de uma fase muito importante dentro do tratamento da fissura. Então, talvez antes de começar a definir ou falar sobre o que é, também é isso, mostrar que é uma marca e que é uma lembrança. E que ela serve até como um ponto no qual, muito, assim, fazer amizades, começar uma conversa, porque toda vez que as pessoas perguntem o que você tem aí, que marca é essa? Então, os pacientes devem sentir orgulho disso, saber que é parte da sua história, e tem muita história para contar, e tem muita coisa interessante, muita coisa linda para comentar. Então, exato, é uma marca que significa que você livrou muitas batalhas. Exatamente, é a história de vida. Então, é a parte muito, muito positiva de ter uma marquinha. Então, uma cicatriz é uma história de vida. Fantástico. E o aspecto emocional que gera todo esse processo, porque aquilo que a Mai está a levantar como uma questão primária é a aceitação. O processo de aceitação de si mesmo é muito importante. As pessoas precisam compreender-se e aceitar-se como são. E claro que algumas marcas serão realizadas por uma mão maravilhosa de um cirurgião, mas outras marcas o próprio tempo fará. E, como é natural, essas marcas serão as trilhas da nossa história, como a Mai falou, e nós precisamos ter um grande respeito, um grande carinho por todas essas situações e aprender que isso não tem que ser uma coisa negativa, mas pode ser até encarada desde que, com essa abordagem, ver o lado positivo da cicatriz, como diz a minha querida Iracema Rocha, porque é exatamente isso. Todos os episódios da nossa vida têm um lado positivo. E, como dizia o monge lá do Tibete, não é? Nós vamos ter sempre dois lobos a soprar nos nossos ouvidos, e um vai tentar dizer que a cicatriz pode ser ruim ou pode ser um aspecto negativo, o outro vai nos mostrar o caminho para viver bem com essa cicatriz, e esses dois lobos vão andar sempre em guerra. Mas a vitória, o lobo que sairá vitorioso dessa batalha, será aquele que nós alimentarmos mais. Se nós alimentarmos o lobo bom e percebermos isso, nós podemos fazer dessa cicatriz, sim, um destrava-conversas, um ponto de partida. E é exatamente aqui que eu acho que a gente deve começar a nossa conversa, explicando para essas pessoas que nos estão a ouvir e para quem vier a ouvir depois a nossa live, Mai, vamos explicar primeiro o que é uma cicatriz. Tá. Então, antes de começar, eu quero falar boa noite e olá, amigos, porque estou vendo muitas pessoas conectadas, muitos amigos, graças por seu apoio. E também todos os que se conectaram por aqui, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Então, vamos lá, vamos começar. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é um tecido fibroso. Ele se forma
dentro de um processo no qual muitas células e muitos processos do corpo participam, criando uma ponte para unir vários tecidos. Esses tecidos podem ter sido separados, talvez por um trauma ou por um bisturi, que é o caso da cirurgia quando a gente vai fazer a reparação da fenda. Então, é necessário que seja feita uma cicatriz para curar uma cicatriz, né? O paciente nasce com a fenda, que é a separação, a gente cria uma cicatriz para quê? Para promover certos processos que são fisiológicos e que vão ajudar a criação disso. Então, a cicatriz realmente é uma consequência, uma marca, que é o resultado do processo de cicatrização. Ô, Mai, tu disseste uma coisa muito importante que, por vezes, escapa à compreensão quer dos pais, quer dos fissurados, que é o fato de que essa cicatriz ela é uma forma de realizar uma ponte, o processo cicatricial, de colar vários tecidos. Porque, normalmente, o que as pessoas veem, na realidade, é apenas uma cicatriz de uma estrutura. Nós não podemos confundir estrutura com tecidos. A estrutura do lábio ela é constituída de vários tecidos e eles estão sobrepostos em camadas, tanto no sentido de dentro da boca para fora, quanto de fora para dentro. E isso faz com que a necessidade de habilitação cirúrgica seja muito criteriosa na reunião desses tecidos, fazer essa colagem. Explica isso um pouquinho mais cirurgicamente para as pessoas que nos estão ouvindo, Mai. Exatamente. A fissura, os tecidos estão afastados, só que as estruturas elas estão formadas, só estão localizadas no lugar errado. Então, mediante a cirurgia, a gente faz uma incisão dos tecidos, separa esses tecidos e a gente junta eles nas camadas que deveriam estar unidas. Então, tem muitas partes. Tem a parte da mucosa, tem músculo, tem pele. E todos esses tecidos devem ser bem diferenciados, bem separados na hora da cirurgia, delicadamente, criteriosamente, para depois juntar através de suturas e de diversas técnicas de sutura que são feitas com diversos fios para juntar e aproximar esses tecidos. Então, não é só a pele, não é só o que a gente vê. Tem muitas estruturas envolvidas dentro disso. E uma vez que... Pode falar, se quiser. Não, pode seguir. Uma vez que é realizada essa união, então começam muitos processos dentro do corpo, que já comentei que são processos fisiológicos, que eles são definidos assim de uma maneira geral como as fases da cicatrização. Essas fases são necessárias para que a cicatrização aconteça, para que esse resultado que a gente espera aconteça. Ele ocorre, tem várias fases, que são principalmente 4. No começo é a fase da coagulação, que é a fase inicial. Uma vez que a gente faz a cirurgia, tem vários processos. O principal que o corpo faz é um processo de proteção, que seria a coagulação. A formação de um coágulo. Como? Está sangrando, o corpo vê um processo para evitar que o sangue fique para fora do corpo, que tenha uma hemorragia. Então, o começo é a coagulação. Isso chama outras células dentro do corpo que vão chegar até o local onde foi realizada a cirurgia e começa uma fase da inflamação. A inflamação, às vezes, é vista como um processo negativo pelas pessoas, né? Porque assusta, porque ela, né, tem o edema, que é assim, muda o tamanho, fica inflamado, fica inchado, mas é um processo que a gente precisa. A cicatrização
precisa da inflamação, porque nesse momento muitas células de reparação vão chegar no local da cicatriz, no lugar da lesão, por assim falar, porque uma cirurgia é uma lesão, só que é uma lesão controlada. Então, essas células vão chegar aí e vai começar a fase da inflamação. A fase da inflamação dura em torno de uns 4 a 6 dias. Depois dessa fase, vem a seguinte, só que o corpo não é como uma receita de bolo, né? Porque é biologia. Então, tem corpos que têm esse processo um pouquinho mais acelerado e outros que um pouquinho mais devagar, que também depende de muitos outros fatores. Então, vem a fase da proliferação, que é quando começam a se regenerar os tecidos. Então, o principal tecido de uma cicatriz é o colágeno. Então, para a gente lembrar, é a cola. Como cola uma cicatriz? Então, é isso que permite que a cicatriz se forme e que... que a cicatriz se forme... Desculpa, que estava lendo um comentário. Que a cicatriz se forme e que continue a reparação. Então, tem parâmetros. Não é tipo, em algumas pessoas é um pouquinho mais acelerado, em outras um pouquinho mais devagar, mas isso tudo está dentro, assim, a gente vai avaliando para ver se é dentro da normalidade, ok? Uma coisa importante, Mai, que eu acho que a gente não deve passar sem explicar isso, é que quando essas células cicatriciais são acionadas, nós estamos falando de quando tu falasse da cicatrização controlada, nós estamos falando que o tecido vai trabalhar com células jovens do próprio tecido, no caso de uma cicatrização normal de uma cirurgia controlada. O que não acontece quando ocorre uma infecção dessa cirurgia. Aí o processo é completamente diferente, nós vamos falar a seguir. Portanto, só para que vocês percebam que o controle desse processo cirúrgico é essencial e daí a necessidade de tantos cuidados em relação ao pré, trans e pós-cirúrgico. Exatamente, porque na fase da inflamação, também o corpo começa a se defender. Se tem algum micro-organismo, alguma bactéria, é nessa fase que o corpo está com uma atividade maior para tentar atacar isso, tirar essa parte e que não interfira na fase da cicatrização. Então, tudo isso é dentro da cicatrização. Então, na proliferação, começa também, a gente nessa fase vê, muitas vezes, a formação de uma crosta, né? Sobre a cicatriz. Porque é o mesmo corpo protegendo algo que está acontecendo embaixo disso. É como se fosse, eu vou criar um teto aqui, porque se chove, eu não vou me molhar. Então, é a mesma coisa, tá? Eu estou vendo que estão surgindo várias perguntas, assim que a gente terminar essa fase, a gente responde, que são necessárias aqui. Então, exatamente. Dentro dessa fase da proliferação, se formam novos vasos sanguíneos, novas conexões entre tecidos que não estavam conectados antes. Então, para responder uma das perguntas aqui, a cicatriz pode ficar vermelha por muito tempo na fase de proliferação, que quando muitos vasos sanguíneos estão se formando, tem a união, essa fase começa desde o dia 4, vai até o dia 24, por exemplo, mais ou menos. Ou pode durar até um mês. Mas também é muito normal que na pele essa face vermelha dure um pouquinho mais, tá? Mas é uma face completamente normal, desde que não venha acompanhada de uma infecção. Então, depois vamos falar quais são os cuidados para evitar isso. Um aspecto que também vale a pena ressaltar e que as pessoas muitas vezes confundem, e eu vejo isso frequentemente na prática clínica, a Mai está a explicar a vocês que há um processo inflamatório, que é uma resposta do tecido e do organismo para fazer o processo cicatricial. Inflamação e infecção são dois processos muito diferentes. Inflamação é uma resposta do organismo a um processo, seja ele contuso, traumático, quer que seja um infeccioso,
E infecção é a entrada de alguma coisa que não deveria entrar no organismo que está ou naquela zona onde nós acabamos de trabalhar. Por isso, é a inflamação, que é aquilo que as pessoas veem dividido em 4 sintomas, que é calor, rubor, tumor e dor. Esses 4 sintomas estão associados à inflamação, mesmo que não haja infecção. Portanto, ter infecção é um outro procedimento, é uma outra situação que pode complicar ou agravar o processo cicatricial, fazendo com que a inflamação, com que esse período do vermelhão acabe por ficar mais extenso e, consequentemente, mais doloroso, mais volumoso. Portanto, aquilo que eu disse, calor, porque aumenta a atividade celular naquele tecido, processos da inflamação, calor. Rubor, por como aumenta o aporte sanguíneo naquela região para aumentar as defesas, fica avermelhado. O tumor é o aumento do volume, porque há mais líquido entre as células, portanto, aumenta o volume do tecido, e a dor acontece como um processo dos mediadores químicos inflamatórios que excitam os receptores dos nervos, provocando, então, essa agitação dolorosa com transmissão de impulsos elétricos da dor. Por isso, essas situações, a inflamação não é necessariamente má, ela faz parte do processo. A infecção é que deve ser evitada. Desculpa te cortar, mas só para a gente esclarecer. Não, tranquilo, super certo, porque é isso. A inflamação não pode ser vista como algo ruim, desde que seja controlada e bem vigiada também, né? Então, foi bem, assim, ótima a sua colocação. E depois disso tudo vem a fase da maduração. Quando acontece isso, é porque já a fase da vermelhidão passou, o tecido começa a ficar mais parecido com o tecido vizinho, tipo, mais da cor da pele. Então, é porque o tecido já começa a epitelizar, quer dizer, se parece e cria células daquela camada onde ele se encontra. Então, o epitélio, que é a parte mais superficial aqui da pele, por exemplo, então, já quando está na fase final da cicatriz, aí já começa a ser cada vez mais imperceptível a cicatriz. Então, mas são muitas fases. Essa última fase, ela pode durar desde 21 dias até 2 anos. Então, é por isso que é necessário que uma vez que começa toda essa fase, todos esses processos, tem que cuidar cada etapa e tem muitos cuidados e muitas terapias que podem ser realizadas para melhorar e optimizar essas fases. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui a tomar nota dessas questões que vocês estão a colocar diretamente no chat ou até no campo aqui das questões. A gente depois, quando terminar aqui uma introdução que vos permita ter uma compreensão mais global do processo, a gente depois volta tentando responder e esclarecer um pouco mais essas questões específicas, tá bom? Vamos dar seguimento. Desculpa, Mai. Tranquilo. Antes já que a gente está falando das coisas, eu preparei uma surpresa que nem o Dr. Rony sabe. Então, quem ficar até o final da live, eu não estou querendo criar uma expectativa assim muito grande, mas quem ficar, eu preparei com muito carinho e daí vamos ver o que dá, né? Então, se acompanhar a gente até o final, vamos saber do que se trata. É isso. Bacana, muito legal. É verdade. A Mai só fez questão de me dizer, vai ter uma surpresa no final da live. Eu não falei ideia. O que é. Exatamente. Eu me segurei até agora. Muito bom. Tá bem, tá valendo. Eu estou curioso. Eu vou ficar até o final da live, certeza. Então, por favor. Quem vai ficar até o final da live, escreve aí. Eu vou. Eu vou. Escreve, é verdade. E quem quiser pode compartilhar essa live também, né? Para ter mais pessoas aqui com a gente. Exatamente. É importante as pessoas fazerem esse tipo de partilha, porque muitas vezes há pessoas que nós não conhecemos, mas que vocês conhecem. E se vocês conhecem outras pessoas,
ninguém sabe exatamente onde é que nós poderemos chegar e onde é que pode haver uma pessoa que não sabe e que precisa saber aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou... Então, temos muitas pessoas curiosas. Exatamente. Bacana, bacana. Olha, já tem compartilhamento e tudo. Muito bem. Que bom. A gente está aqui para nos ajudar, é isso mesmo. Vamos seguir, vamos seguir. Isso. Então, a Mai estava explicando o processo da cicatrização, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de cicatrização, a gente está falando de um tecido muito especial, né, Mai? O tecido cicatricial, ele tem algumas componentes que não estão necessariamente na mesma proporção nos tecidos normais. E isso é muito importante, quer do ponto de vista da reestruturação do tecido, quer de um ponto de vista essencial, no caso das fissuras labiais, por exemplo, que é a recomposição da função. Nós também precisamos nos preocupar com a função dessa estrutura. Por isso, esse tecido é especial. Por que especialmente, Mai? Bom, porque além de ele ser uma ponte, principalmente composta por colágeno, que vai juntar essas estruturas, o importante é que, sim, externamente a gente vê uma cicatriz, mas internamente também existe uma. Tem muitos tecidos que são necessários para a expressão facial, para a comunicação, que estão envolvidos nesse processo. Então, é especial por isso, porque é um tecido que, uma vez que ele é formado, que uma vez que ele é bem cuidado e chega até o fim do processo de cicatrização, ele é um tecido muito forte. E então, esse tecido, uma vez que cria essas pontes, dificilmente esse tecido vai ter alguma interrupção de novo. Então, por isso que, por exemplo, tem muitos cuidados que dentro da cirurgia a gente tem que tomar, porque tem que aproximar exatamente, juntar o tecido, a mucosa com a mucosa, o músculo com o músculo e a pele, porque depois disso não é uma cicatriz só, eu cortei aqui e é uma parte que não tem movimentação. É algo que sempre a gente está usando. Está usando para se expressar, para falar e para dar até a cara para o mundo. Então, é bem importante. Então, cuidar disso é muito importante e temos que recuperar a função. Então, tem muita coisa envolvida numa cicatriz de uma cirurgia de fissura. Mailui, deixa-me só fazer aqui uma pequena intervenção para o nosso público em espanhol, porque há um pedido aqui que eu acho que é muito importante, do Carlos Rivera. Carlos, habemos de volver a hacer una live, pero quizá toda en español, para que vosotros puedan compartir y aprovechar mejor de toda la comunicación que Mailui está a proferir aquí y que está a ser una charla maravillosa. Por esto nos quedaremos con el compromiso de programarnos y hacer una data una fecha para hacer todo repetido, pero en español. ¿Vale? Muchas gracias por venir, Carlos Rivera. Pienso que es cirujano, ¿verdad? No. Muy bien. Pero luego lo haremos. Exactamente. Luego vamos a hablar en español porque también hay muchos amigos que se están conectando. Agradezco el apoyo de todos y sí, lo vamos a hacer en español también. Esa es la idea. Muy bien. Ok. Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Nós estamos falando sobre esse tecido especial, porque todo esse tecido conectivo que a Mai está explicando para vocês, a nível muscular e a nível epitelial, as camadas elas têm propósitos diferentes. E de fato, toda essa situação da mímica facial, ela é extremamente importante, porque ela promove um equilíbrio da face. Lembrando sempre
que esse equilíbrio da face traz à luz um conceito que eu acho que é extremamente importante. As pessoas preocupam-se muito com simetrias, e quando nós falamos de fendas, especialmente as fendas unilaterais, muitas vezes nós não estamos em posição de pleitear um conceito de simetria. Mas, na verdade, aquilo que é importante que as pessoas tenham a noção é que a beleza está na harmonia e não na simetria. E simetria nem sempre pode ser harmônico numa face humana. Por isso, o detalhe da diferença, muitas vezes, é aquilo que faz com que nós consigamos identificar algumas características da beleza. Por isso, eu, inclusive, quero ressaltar que há, nesse momento, em evolução, um trabalho fantástico de uma menina fissurada que conta a sua história e que conta a história criando um projeto digital chamado Beleza Fissurada. Quem não conhece deve procurar. Penso que é Raíza o nome dela. Raíza. Exatamente. Era importante que as pessoas percebessem como é bonito perceber a beleza que vem de dentro e que expressa-se na harmonia e no valor da autoestima. É lindo ver a forma como a Raíssa se expressa, quer em termos estéticos meramente, quer da forma como ela ensina as pessoas com o seu exemplo a terem uma elevada autoestima, a despeito de ter ou não ter simetria e cicatrizes. Essa é um dos grandes exemplos que eu acho que é fantásticos. E, por isso, quem puder acompanhar o trabalho da Raíssa deve fazê-lo, chama-se Beleza Fissurada. Sim. Só fazer esse parênteses. Eu ainda não conheço a Raíssa, qualquer dia vamos convidá-la, Mai, para a gente trazê-la aqui e conversar com ela. Eu não conheço, mas pelas redes eu sempre fico elogiando ela, porque ela faz um trabalho fantástico. Fantástico. E ela é muito linda, é maravilhosa. É verdade, é verdade. Sim. Pronto, vamos dar sequência, porque esse processo dos tecidos, eu acho que ficaram mais ou menos esclarecidos para as pessoas. Agora, quando nós falamos de cicatrização, falamos de um processo de cola, né, de reunião de um tecido que nasceu separado, ou que foi separado por um trauma ou por uma lâmina de bisturi, não importa, seja qual for, mas vai gerar, então, uma cicatriz, uma marca da união daquele tecido. E a pergunta que algumas mães nos fazem é se essa cicatriz, com o tempo, pode desaparecer, Mai. Então, isso tem muitas características que são individuais do organismo, né? Porque a gente fala em biologia, não é uma ciência exata e depende de muitos fatores. Então, tem a parte interna do equilíbrio dos pacientes, da alimentação dos pacientes, da qualidade nutricional que tem, que isso tudo interfere na cicatrização como um fator interno, e também tem a parte dos cuidados pós-operatórios que sejam feitos, e assim a gente ameniza a parte da cicatriz. Assim, em si, ela pode chegar até ser imperceptível em muitos, mas desaparecer, na minha experiência, acho que não. Fica imperceptível. Tem gente que realmente não percebe que muitas pessoas têm a marquinha. E outra coisa, eu acho que nem deveria desaparecer, e isso não deveria ser uma preocupação, nem um tópico, né? Porque, como falamos desde o começo, é uma das coisas que faz com que você seja diferente, que você se diferencie dos outros, e é uma marca de muitas batalhas. Então, se é bem levado psicologicamente e tem o suporte e o apoio, realmente todos conseguem ver a beleza que vem dentro de uma cicatriz. Então, mas sendo sincera, chega a ser bem, em muitos casos, imperceptível. Mas desaparecer ao 100% não.
Uma das coisas que as pessoas têm que ter em linha de conta, que a Mai chamou a atenção e convém reforçar, é que os tecidos não são iguais, as pessoas não são iguais. E é de diferença que a gente fala durante todo o processo de diálogo sobre fenda labiopalatina. As pessoas são todas diferentes. E, como tal, a sua cicatrização também tem características diferentes, até pela característica da pele. São situações de caráter que já vem no seu código de instrução, de construção, que é o genoma, o seu código genético. Então, o processo cicatricial não será igual em todas as pessoas. E não será igual sequer em dois irmãos. Portanto, podem ter processos cicatriciais completamente diferentes e terão quase certeza absoluta. Então, essa marca que a Mai refere, que pode ficar quase imperceptível, é realmente isso, ela pode ficar quase imperceptível, mas outras pessoas terão certamente um desenvolvimento de outro tipo de tecido cicatricial um pouco mais complicado e com mais outras substâncias que vão participar desse processo e que transformam essa cicatriz em algo mais perceptível e mais visível e principalmente mais longevo, mais duradouro. Uma das questões que marca certamente essa diferença é exatamente o fato de ter uma cicatriz só inflamatória, com um processo cicatricial inflamatório ou com um processo cicatricial infeccioso. Muitas das situações de cicatrização que nós temos a formação de uma fibrose, vamos ter uma circunstância em que o organismo teve um processo infeccioso na base do processo cicatricial, então aqueles tecidos vão ter que ser unidos de uma forma com uma conexão que numa figura bem livre de metáfora, aqui, de imagem, seria como usar um coringa no baralho de cartas. Fazer com que uma determinada substância que o nosso organismo usa para tudo, mas que não tem função específica nenhuma, faça parte desse processo de colagem, que é exatamente a fibrose. Então, essas fibroses infecciosas vão ser mais difíceis de desaparecer ou de se tornar imperceptíveis. O caso das cicatrizes de caráter inflamatório, de caráter bem controlado, como a Mai citou no princípio dessa live, essas cicatrizes têm melhores possibilidades de conseguir desaparecer quase totalmente, ficar imperceptíveis, mas especialmente aquelas que são bem trabalhadas. Por quê? Porque as fibras musculares elas têm uma direção de desenvolvimento e de trabalho. Então, torna-se muito importante um outro processo, que é exatamente a questão de como trabalhar esse tecido e quando poder trabalhar esse tecido no pós-operatório. E por trabalhar o tecido, as pessoas que têm fenda sabem do que é que eu estou a falar, os pais e crianças fissuradas sabem do que é que eu estou a falar, mas eventualmente quem estiver conosco e nunca tenha ainda passado por essa experiência poderá não saber, que são a importância das massagens sobre a fenda, o trabalho de massagem sobre a fenda labiopalatina. Então, essa situação da massagem, de trabalhar, traz sempre para os pais uma preocupação, Mai, que é a partir de quanto tempo depois da cirurgia é que a cicatriz se torna confiável, que a gente pode considerar que o tecido está colado o suficiente para poder ser trabalhado? Então, essa pergunta é sempre importante ressaltar que a orientação que devem seguir inicialmente é da equipe que trata vocês. Isso. Se essa pessoa que tratou fala X dias, vocês vão seguir isso. Se vocês têm dúvidas, perguntem também para o doutor, para a doutora, para a equipe, ok? Caso eles não falem, vocês podem entrar em contato sempre com pessoas com experiência e que tenham informação confiável. Então, da minha experiência, ok? Assim,
a gente recomenda em todos os pacientes a realização das massagens, porque já é demonstrado que tem múltiplos benefícios, porque são muitos tecidos envolvidos e a gente precisa repor eles e colocar, assim, posicionar eles no melhor local e que eles tenham a maior função possível. Então, uma das coisas que depende dos pais, no caso, ou dos cuidadores, são as massagens. O recomendado é quando já não está a cicatriz evidente, assim, que não tem uma separação da pele, tá? Geralmente, isso acontece a partir do dia 7, do dia 10, porque a gente remove a sutura na hora que já isso, pelo menos a cicatrização inicial já foi realizada e não dá para perceber a separação de um lado e do outro da pele. E outra, essas massagens vão numa pressão progressiva. No começo, é com uma pressão leve, a gente começa e vai aumentando. Mas também tem um ponto, né? Um ponto final. Não é uma pressão infinita. A ideia não é machucar o lábio da criança. É esmagar, simplesmente né? que seja terapêutico, exatamente. Então, para simplificar, por exemplo, qual é a pressão que você pode exercer, é colocando o dedo na parte de fora até você sentir que está encostando na gengiva. Essa é a pressão máxima que você pode exercer. Não se trata de fazer uma força excessiva que talvez possa ser até um efeito e uma consequência que a gente não quer, tá? Então, assim, na minha opinião, uma vez que não é evidente a separação. Então, a partir do dia, tem pessoas que falam a partir do 7º dia, tem pessoas que recomendam a partir dos 15 dias, tem outras pessoas que recomendam depois dos 21. Isso vai depender também da experiência de cada pessoa, de cada equipe, e com certeza, essa diferença não é por assim, desconhecimento nem nada. É produto da experiência que já tem, dos resultados que já viram nos seus pacientes e sempre recomendam o melhor. Na sua experiência, começaria quando? A questão das massagens, elas realmente devem seguir, concordo contigo absolutamente, o protocolo da equipe de acompanhamento. O cirurgião é a pessoa que está, nesse momento, em comando, em liderança, para dizer quando é que devem começar as massagens dessa cicatriz. E a questão nós, em geral, começamos a partir da 2ª ou 3ª semana, mas sempre com essa questão que a Mai acabou por chamar a atenção, de que é preciso verificar se, de fato, a cicatriz está, o tecido está colabado, se está unido de fato, ou se ainda há alguma separação, alguma interrupção dos tecidos, e nesse caso não devem estimular, não devem pressionar, exatamente para que não haja mais um processo inflamatório que possa rasgar, que possa romper, fazer microfraturas nesse tecido. Então, uma das questões que é essencial para as massagens é os pais perceberem que as massagens são essenciais no pós-operatório, mas não só. Por quê? Os pais têm que perceber que massagem em cicatrizes vão transformar essa cicatriz num tecido mais maleável e mais bem direcionado nas suas fibras musculares. Ora, o que isso vai fazer é com que as fibras musculares que nós vamos unir no ato de uma queiloplastia, por exemplo, que é a cirurgia do lábio, elas vão perder orientação ao longo do tempo e podem começar a fazer um enovelamento, elas podem começar a fazer uma espécie de perda de orientação, e com essa perda de orientação elas vão começar a criar um volume bilateralmente nessa cicatriz, dos dois lados do processo, fazendo com que o efeito estético final seja de um aumento do volume da cicatriz. Então, o que é importante os pais perceberem é que as cicatrizes
elas são uma consequência de toda a cirurgia plástica. E é disso que nós estamos a falar, de uma plástica do lábio, no caso da fenda labial. Então, a diferença que é essencial e que justifica explicarmos se, de fato, as massagens devem ser feitas por muito tempo, se são obrigatórias, se não são, se é importante ou se não é importante, é vocês compreenderem já à partida o seguinte: o ser humano tem um aliado fantástico na cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica é feita em adultos que não vão crescer mais. Então, o que acontece é que, uma vez que nós fazemos uma cirurgia plástica num adulto, aquele tecido tinha um determinado tamanho e vai continuar a ter o mesmo tamanho. No entanto, nós estamos a falar de queiloplastia, estamos a falar de cirurgia plástica em crianças. E o que acontece nessas crianças? Essas crianças crescem. E as cicatrizes não têm o mesmo potencial de crescimento e nem o mesmo padrão de proliferação de tecidos e de crescimento que os tecidos à volta. Então, o que isso faz é com que, com o desenvolvimento, com o crescimento, as cicatrizes tornem-se mais perceptíveis, mais retentivas do tecido. Então, é essencial que as massagens mantenham a informação para esse tecido, tanto da sua elasticidade, quanto do direcionamento das fibras musculares, para que essa cicatriz possa evoluir o mais próximo possível do tecido que está a ser desenvolvido. Então, é importante fazer as massagens, sim, por causa da pele, da imagem da cicatriz, mas também por causa da função e do crescimento dessa criança. Então, começar as massagens deveria ser uma questão major para toda a gente, é muito indicável, é muito recomendável. A questão de ser obrigatório ou não ser obrigatório é muito difícil de responder. Por quê? Porque há casos e casos, nós não podemos usar uma regra tão genérica para todos os casos. Em medicina não há sempre nem nunca, portanto, há sempre que considerar cada caso, mas essencialmente é muito recomendável que se faça essas cicatrizes. E que essas cicatrizes sejam feitas até o momento em que a cicatriz externa está bem apresentável, quase imperceptível, mas essencialmente que seja avaliada por um fonoterapeuta ao longo do processo de crescimento. Por quê? Porque sem a avaliação da fonoterapeuta e sem o acompanhamento do médico dentista, eventualmente algumas das funções desse lábio podem se alterar e começar a trabalhar de uma forma unilateral, mais ou menos, de ter alguns desvios funcionais que podem interferir com a forma da arcada dentária ou até com a articulação de certos fonemas e com as consequências que isso poderá ter em cada uma das áreas efetivamente. Por isso, a manutenção da massagem deve ser definida pelos profissionais, pela equipe, segundo o seu protocolo ou sob o critério de avaliação daquele caso. Isso significa dizer que, fazendo as massagens até desaparecer a cicatriz, elas podem ter um determinado momento de mais abrandamento, mas é essencial, é indispensável que essa cicatriz, numa criança, seja permanentemente trabalhada, porque a criança vai continuar a crescer. E se ela vai continuar a crescer, lembrem-se que nós crescemos à volta das cicatrizes. E nós precisamos dar a essas cicatrizes informação para que elas não se transformem numa âncora do crescimento da face. Perfeito. Não tem mais o que falar sobre isso. Eu também estava aqui assistindo uma aula. Eu acho que é tão bacana a gente ter essa possibilidade. Eu li aqui num dos comentários o aspecto importante das pessoas perceberem que, de fato, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é essencial no processo da fenda labiopalatina. Não existe tratamento de fenda labiopalatina que seja bem sucedido sem uma abordagem multidisciplinar. É muito importante que todas as pessoas que pretendem uma reabilitação estejam acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então,
Mai, voltando aqui à questão, Depois eu tô dessa vendo aula, aqui o os que mais eu comentários, vou falar agora? eu fiquei ouvindo aqui os comentários, estou vendo aqui umas coisas muito legais. Olha, será que há alguma forma de prevenir ou de preparar os tecidos para ter uma melhor cicatrização? Será que há alguma coisa que a gente possa fazer para que isso aconteça? Então, se tem acesso a uma equipe que tenha fonoaudióloga, que oriente com seus exercícios de gesticulação, até massagem poderia ser Uhum. pré-cirúrgicos, porque tudo Exato. vai ajudar. Talvez tentar aproximar as bordas da fenda, fazer também puxar um pouquinho os tecidos, porque isso vai gerar uma elasticidade que com certeza vai ajudar na hora da cirurgia. Tudo o que Uhum. possa ser feito antes da cirurgia em cuidados, acho que todo cuidado é pouco. Então, tudo isso a gente agradece. Também manter limpo sempre a parte da fenda, para que o tecido se mantenha sempre sadio, que fique bem saudável, né? Esses cuidados Uhum. são extremamente necessários para preparar os pacientes para a cirurgia. E também eu acho aqui, estou pensando, que se a gente Uhum. já faz massagens antes da cirurgia, a criança, quando fizer a cirurgia, já não tem que se acostumar ao novo estímulo. Então já está, já tem aquela preparação, então não é uma coisa estranha. Tá bom, mãe, faz. Porque já Exatamente. tem aquele estímulo prévio. É como a história da lavagem da boquinha e a lavagem do nariz. Se as crianças Exatamente. começam isso desde pequenininho, E a depois alimentação não é também, bem estranho. lembrado. E a alimentação exatamente igual. Por isso, uma questão muito importante é vocês perceberem que o conhecimento ele é transdisciplinar em todas as áreas. Eu vou pegar um pouquinho, vou sair um pouquinho da área da medicina e vou passar para a área da física. E vou recordar o Newton e a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Na terceira lei de Newton, ele diz que toda ação corresponde a uma reação de igual valor em sentido contrário. Isso é o que acontece quando os músculos elevadores do lábio puxam o músculo orbicular, por exemplo, para fazer um sorriso. Ora, esse músculo ele é íntegro nas crianças que não têm fenda e formam essa forma circular de um músculo que nós chamamos de orbicular, porque orbicular vem de órbita. Então, ele orbita à volta da nossa boca. O que acontece é que quando nós temos uma interrupção desse lábio, nós temos esses feixes musculares inseridos de forma diferente. E a ação muscular de elevação desses músculos, de tracionamento do músculo orbicular, vai resultar num processo diferente, num processo assimétrico. O que vai acontecer é que um dos lados vai ter um feixe mais curto do que o outro, eventualmente, no caso da fenda unilateral. Ou no caso da fenda bilateral, vai ter dois segmentos que vão tracionar com muita energia. Isso vai fazer com que haja uma tendência, com o uso dessa musculatura, de fortalecimento do músculo elevador e o enfraquecimento do músculo de aproximação, porque ele não tem a lei da ação e reação, ele não tem o outro lado contralateral a puxá-lo também. Então, o que vai acontecer é que quando o cirurgião vai operar essa criança, se esses músculos não foram trabalhados, não foram devidamente estirados, treinados para ter alguma elasticidade, alguma mobilidade, o cirurgião vai ter que trabalhar com o músculo com uma contração permanente, uma espécie de guerra, de cabo de guerra, de resistência. Então, a reação que vai acontecer a esta ação de reunião dos tecidos vai acabar por trazer esse músculo orbicular com uma força demasiado grande para trás. Isso, por si só, vai fazer uma maior imobilidade do lábio superior e vai ter uma resultante de força muito grande sobre a arcada superior. E aquilo que a Mai falou lá no princípio da nossa live de hoje, quem não ouviu vai ter que aguardar
para depois ouvir no replay, que é o fato dessas situações poderem interferir com o crescimento da face e, alterando o crescimento da face, podem determinar mais para frente algumas questões que vão ser importantes no tipo de protocolo cirúrgico que essa criança terá que sofrer até o final do seu crescimento. Por isso, quanto mais bem trabalhada for essas estruturas, quanto mais o músculo for bem trabalhado e as terapeutas da fala sabem como ensinar isso, sabem como instruir isso, é um dos processos importantes, é vocês saberem que os fonoterapeutas não são só aquelas pessoas que trabalham a voz ou a fala, elas trabalham toda a parte da motricidade orofacial e outras áreas que a gente não vai entrar aqui hoje, a live não é sobre fonoterapeutas, mas é importante que vocês tenham essa noção e, por isso, quando vocês precisarem de informação sobre como fazer uma massagem pré-cirúrgica ou pós-cirúrgica, devem consultar o fonoterapeuta. No Atlas Hipcast, nós vamos sim providenciar algumas bases de informação dessa natureza. Portanto, quem está perguntando sobre imagens, a gente mais para frente vai ter disponibilidade desse gênero de informação visual, audiovisual para as pessoas. Mas é muito importante que essa informação seja meramente ilustrativa, porque a função orientadora deve ser da terapeuta que acompanha essa criança. E, por último, para finalizar, Mai, a estimulação dos tecidos vai melhorar também a circulação sanguínea e a vascularização desses tecidos. Portanto, o nível de nutrientes que esse tecido vai ter e a capacidade de troca de nutrientes que esse tecido vai ter nas bordas da fenda vai estar mais estimulado, o que vai fazer com que o pós-operatório seja também melhorado e que seja mais satisfatório na sua resposta. Exatamente. Não, muito bem. Mais uma aula. Muito bom. Bom, nós temos aqui algumas questões ainda e nós já estamos com quase 1 hora. Eu quero dizer a vocês o seguinte, além da surpresa que a Mai preparou para nós, que ninguém sabe o que é, esse tema, obviamente, que não se esgota aqui. Há muitas perguntas que não foram respondidas ainda e nós já estamos com quase 1 hora de conversa. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que esta conversa não vai acabar aqui. Só que, infelizmente, vocês não vão poder acompanhar a conversa até o final agora. Vão poder acompanhar essa conversa até o final no episódio do Atlas Hipcast sobre cicatriz, um tema sensível. Por isso, quando nós terminarmos aqui a nossa live, eu quero dizer a vocês que eu e a Mai vamos continuar essa conversa para que vocês tenham todo o conteúdo de uma forma mais profunda, mais ampla, mais estruturada no nosso episódio do Atlas Hipcast sobre cicatrizes. Por isso, fiquem ligados, a gente vai publicar brevemente o episódio sobre as cicatrizes, tá? Eu queria, primeiro, antes de passar para a próxima questão, Mike, te sugerir o seguinte, vamos dar uma olhada em algumas das perguntas que a gente tem aqui, porque tem algumas questões que eu acho que são bem importantes. Há uma mãe que pergunta se nós podemos falar um pouquinho da cicatriz da fissura microforme. A fissura microforme ela é uma coisa bem rara, provavelmente não sei se chega a 1% ou perto de 1% das fendas palatinas. E ela tem um processo cirúrgico que, dentro do problema, do tamanho do problema que ela apresenta, ela provavelmente, não sei qual é a sua noção, Mai, mas existem técnicas até bem pouco invasivas para esse tipo de malformação. Fala um pouquinho para essa mãe sobre a cirurgia da fenda microforme. Porque ela seria como como uma cicatriz. Uma cicatriz aquela forma exatamente. Então, geralmente, ela não acomete tecidos muito profundos.
Só que sim, precisa de uma reposição para um melhor resultado. Então, tem técnicas de microcirurgia, de micro retalhos que podem ser realizados e assim, é menos invasiva a cirurgia e o resultado é muito bom porque minimiza ainda mais uma cicatriz que já é pequena, quase imperceptível, fica melhor. E não é só pela questão da cicatriz, senão reposicionar aqueles tecidos que, como você já falou super bem, já explicou, eles não estão bem inseridos. Então, realmente, é mais por questão de função do que de estética. E tem envolvimento das duas, não tem como desligar uma da outra. Claro. No fundo, o que é importante, as técnicas minimamente invasivas, aquilo que procuram é fazer uma inversão da camada muscular, uma pequena, é como se fosse uma divisão da camada muscular, para permitir que esse músculo passe para o outro lado, o músculo de um dos lados passe para o outro lado da fissura. E tenha a continuidade necessária. Então, faça esse processo de continuidade. Então, o que os cirurgiões fazem é, com uma incisão muito pequenininha, fazer o descolamento da camada epitelial, do conjuntivo e do músculo, e depois fazem a incisão no músculo, fazendo com que haja uma desdobragem desse músculo para o outro lado, ele perpassa a zona cicatricial, que é essa tal cicatriz minor, que é uma interrupção. No fundo, essa microforme, ela é como se fosse uma fenda que na última hora, lá na gestação, alguém se lembrou e falou, não, vamos deixar ela aberta, fecha aí. Então ficou aquele fechamento assim de última hora. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Por isso, então ficou o sinal da fenda, mas a cirurgia foi feita pelo outro cirurgião lá, que fica tomando conta de nós todos. Ou talvez também alguém que começou um pouquinho atrasado a tarefa, sabe? Exatamente. Mas faz o 80%, não termina porque não comecei na hora que falaram. Então pode ser também, né? Exatamente. É uma figura dessa natureza. Então, esse objetivo de fazer a cirurgia, ela é importante exatamente para que haja essa função, esse restabelecimento funcional. Há um caso que eu já debati isso várias vezes, que é a cicatriz de Keith. A cicatriz de Keith é exatamente uma cicatriz mais do que a microforme, um pouquinho mais, e que há um representante muito conhecido dessa cicatriz, que é o ator Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix tem uma cicatriz de Keith, ele nunca teve a fenda aberta, mas tem a cicatriz de Keith. E outra, ele já ganhou Oscar. Então, é para vocês saberem que tudo que vocês sonharem e desejarem podem cumprir. A fenda não é um empecilho para isso, tá? Sim, e para os rapazes que acham que a fenda pode transformar a sua vida em termos estéticos, vão perguntar ao Joaquim Fênix quantas chamadas telefônicas ele tem no telefone dele. Portanto, é melhor nem querer saber. Por isso, essa é uma questão importante que surgiu aqui. Outra questão importante foi como é que funciona a exposição solar no pós-operatório. Quanto tempo é que se deve evitar isso, Mai? Então, é bem importante, uma boa pergunta, porque tem que fazer a proteção solar, bem seja com filtro solar, e também evitar a exposição ao sol. Por quê? Porque esse tecido fibroso, ele não tem melanocitos. Então, ele não vai ter a coloração que a pele tem, porque ele é só um tecido fibroso. Então, ele não vai ter esse comportamento de, se você se expor ao sol, ele passar, assim, pelas fases vamos falar, do bronze ou alguma coisa. Ele sempre fica um pouquinho mais claro. Então, ou pode passar de estar claro a ficar queimado, porque não tem a proteção natural da pele ou dos tecidos, porque eles são um tecido que ajudou a fechar, mas que não tem essa ordem específica que teria se não tivesse a fissura. Então, realmente, tem que evitar a exposição solar, tem que utilizar filtro solar sempre, assim, também se aquele filtro que é recomendado pelo pediatra e tal, né? Porque pode trazer alguma reação
na pele do neném, mas no geral tem que cuidar, tem que proteger muito bem do sol. Isso faz parte do pós-operatório e também ajuda no resultado final. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui a tentar encontrar algumas das outras questões que passaram por aqui. Vocês foram fantásticos hoje a acompanhar-nos. São os resistentes que estão aqui conosco até agora a nos acompanhar e a partilhar dessa experiência. E o mais bonito é nós percebermos aqui o fato de vocês também darem o vosso contributo, a vossa história, parte da vossa história. Uma das perguntas aqui que me passou falava sobre... Eu agora queria mesmo encontrar aqui, mas que vocês fizeram muitas mensagens. A gente tem aqui foi muito amor mensagens aqui nessa live. Foi muito carinho, muita gente se sentiu muito acarinhado. E já vi, mas entretanto eu acabei por falar que era sobre haver um vídeo de como estimular as cicatrizes. Portanto, isso a gente faz parte do nosso projeto de emissão de mais conteúdo para vocês. A gente tem algumas questões em termos de vídeo que estão sendo preparadas com muito carinho, que vocês vão gostar com certeza absoluta. Na verdade, 2022 vai trazer muitas novidades para vocês. O Projeto Atlas começou como um projeto e hoje é um portal que tem um canal do YouTube, tem o podcast, tem as mídias sociais do Facebook, do Instagram, onde nós estamos agora. Por isso, nós temos muita coisa que está começando. E, principalmente, uma das questões mais importantes foi encontrar uma pessoa que tem a paixão pela fenda labiopalatina que se transmite no olhar. Isso, para mim, foi uma bênção. É muito bonito cada vez que a gente consegue encontrar alguém que, não sendo fissurado, tem esse amor pela causa da fissura labiopalatina. Eu costumo brincar que sou fissurado de coração e o coração da Maylui é fissurado também. Com certeza. Por isso, Venezuela, tu hija es maravillosa. Muchas gracias, Venezuela, por nos enviar esta niña tan buena y una rica doctora cirujana de fissuras faciais. Se a minha mãe está aí, que com certeza a minha mãe deve estar chorando. Então, eu sei, eu conheço. Mas muito obrigada mesmo, realmente, fico muito feliz. Muito bem-vindo. E agora as pessoas vão ter em dose dupla, vão ter que nos aturar muito, já viste. A gente não se cala, a gente adora isso. Então, vamos falar muito para essa gente toda, vamos mostrar muito. E tudo o que a gente aprendeu até agora é para partilhar com vocês, porque aquilo que a gente mais quer é ver sorrisos abertos, sem aberturas. Exatamente. Okay? Agora é contigo, Mai. Chegou o momento da surpresa. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho rápido, mas o suficiente para que também entenda e transmitir emoção, né? É porque assim... Um dia, já fazem acho 3 anos, depois de uma cirurgia que eu participei com um paciente, eu escrevi uma carta para esse paciente. E essa carta fala muito sobre as cicatrizes. Assim, você escreve e isso é atemporal, né? Depois chega a cair, permanece. E eu vi que agora... seria um momento ótimo para compartilhar com vocês, porque tem muitos amigos e muitas mães aí conectadas, que a gente sempre fala que é uma rede de amor. E então também para fazer assim, a minha estreia aqui nesse portal, porque já não é um projeto, é um portal. E eu me sinto muito feliz por isso. Então, naquela época era dirigida, tinha nome e sobrenome. Só que agora é para todos, tá? Então, querido paciente, talvez você nunca vai ler essa mensagem. E é provável que por diversas circunstâncias da vida,
como à distância, você nem saiba quem eu sou. Mas isso não é o mais importante. Eu devo te dizer que neste curto tempo de vida, com esse seu sorriso sincero e profundo, que vem desde o coração, você já passou por tanta coisa e já livrou muitas batalhas, sendo muito corajoso, mesmo sem saber. Por isso, hoje eu quero te falar sobre cicatrizes. Essas são as partes mais resistentes do nosso corpo. Aonde elas estão, revestem os tecidos e dificilmente você vai ter uma ferida no local que cicatrizou. Embora seja você, sem a necessidade de palavras, que já me ensinou isso. Ter participado da sua cirurgia foi uma honra para mim. E eu sinto uma imensa alegria de ter feito algum aporte para que esse sorriso dos seus olhos, que vem da sua alma, hoje encaixe com o sorriso dos seus lábios. Você representa muitas crianças que, sem saber, e mesmo antes de nascer, já nos ensinam sobre resistência, resiliência e nos impulsam a fazer tudo o que for preciso para ajudá-los. Hoje, eu recebi um vídeo seu andando e eu achei muito incrível. Mas saiba que antes disso, você já deu passos gigantescos, porque a sua jornada começou muito antes de você saber andar. E já percorreu um caminho no qual você mudou e, mudando, me transformou. Hoje, eu me sinto uma pessoa diferente, mais atenta, e você me ajudou nesse despertar. Agora, continue seu caminho, continue crescendo. Eu tenho certeza que se algum dia você duvidar da sua força e dos seus talentos, que, spoiler, na vida adulta, isso acontece mais frequentemente do que todos gostaríamos. Você sempre terá alguém do seu lado para te lembrar tudo o que você já venceu e da força que você tem. Gratidão e carinhosamente, a tia Mai. Que lindo, tia Mai. Que lindo, tia Mai. Pô, palavras para quê? Mila Belisário, tomara, verdade? A minha mãe. Mila, isso. que Dios te bendiga por toda la vida, por poner Mai Lui en nuestro camino. Muchas gracias, Amém. Mila. Pessoal, acho que não há maneira melhor de terminar a nossa live do que com essa carta. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar. É uma grande honra trabalhar com os meus pequenos e grandes heróis, heróis de carne e osso, não é aqueles da Marvel, não. Os heróis que começam a ser heróis muito antes de andar, como disse a Mai. Mai, as tuas palavras são as minhas palavras, eu não tenho mais nada a acrescentar, bem-haja por isso tudo. Pessoal, nós nos encontramos na próxima segunda, 9h30. Para quem está em Portugal, segunda, 6h30, 7h30, 6h30? 6h30. 6h30 para quem está no Brasil. E para as outras pessoas, é uma questão de fazer as contas dos fusos horários. E se tem alguma dúvida, pergunta que a gente faz as contas. Exatamente. E não se esqueçam, enviem as vossas questões para nós, atlaslipcast@atlaslipcast.com. Podem enviar as vossas questões, nós teremos a maior alegria do mundo e só faz sentido nós montarmos esse processo de esclarecimento para ajudar vocês a entender. Esse é o sentido do portal Atlas Lipcast. Nós não podemos tratar vocês diretamente, mas podemos sim ajudar vocês a entender o processo e a fazer com que esse processo seja um caminho mais feliz, que esse processo seja um caminho mais com menos obstáculo, menos duro, porque as durezas da vida, elas são como as cicatrizes, elas depois contam histórias. E é de histórias que a gente compõe a nossa vida. A minha história hoje virou uma página muito importante.
conseguir encontrar mais uma pessoa que tem esse amor pela fenda labial-palatina e que vem dar o braço à luta pelos fissurados juntamente com o tio Rony. Tia Mai, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, nós vamos continuar do outro lado até segunda-feira. Valeu! Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.